Vamos lá, pessoal, dando continuidade ao incidente, né, de deslocamento da competência. Quero trabalhar com vocês agora o incidente que está previsto na Constituição. E esse aqui tem algumas peculiaridades, inclusive procedimentais. Tem até que se falar em algumas questões que as pessoas geralmente confundem, né? Então, concito-vos olharem o artigo 109, parágrafo 5º da Constituição. Essa vai ser a nossa fonte primária de estudo. Paralelo a isso, eu vou trazer algumas considerações da doutrina, até porque há até quem sustente a inconstitucionalidade desse deslocamento. Então eu quero trazer essas considerações tanto da doutrina como também da jurisprudência, até porque a gente tem um lead case bem interessante, que é o caso da missionária Dorothy Stang, que o STJ trouxe, de certa maneira, alguns standards que a gente tem que visualizar para que possa falar em incidente de deslocamento da competência. Primeiro ponto. Se nos ativermos aí a literalidade do artigo 109, parágrafo 5º da Constituição, perceberemos com certa facilidade a adoção de um conceito jurídico indeterminado, que é a grave violação dos direitos humanos. Então, o pressuposto, veja, não estou falando de requisito porque não estou trabalhando nem ainda a validade, estou trabalhando a existência. Então, o pressuposto para o requerimento do incidente de deslocamento da competência é a grave violação dos direitos humanos. E aqui a gente tem que trabalhar alguns pontos para que a gente possa retirar dele, né, desse trecho, retirar quais são as suas consequências jurídicas. Primeiro, assim como eu falei no bloco anterior, o deslocamento da competência aqui é deslocar a competência para o juízo federal. Então, por isso que se falou muito na época da reforma do judiciário, isso lá vão alguns bons anos, mas por isso que se falou lá à época. Salvo engano, essa discussão começou em 2003 e a reforma do judiciário em 2004, mas começou lá em 2003, salvo engano. Não me recordo aqui ao certo a data que começou a discussão. Mas, enfim. Então, a gente tem pelo menos aí uns 18, 19 anos em que essa questão já é debatida. Falava-se muito em federalização dos crimes contra os direitos humanos. E isso gerou uma verdade na mente das pessoas, no sentido de que essa competência aí do 109, parágrafo 5º, versava sobre matéria criminal. Lê do engano. A Constituição, em momento nenhum, faz referência a crime. Não faz referência a crime, mas sim grave violação dos direitos humanos. Tanto que você tem que fazer remissão ao 109, inciso 5A. Porque perceba, grave violação dos direitos humanos pode acontecer no âmbito civil e pode também, claro, acontecer no âmbito penal. Então pode acontecer no âmbito civil e pode acontecer no âmbito penal. Então esse é o primeiro ponto. Para você trabalhar, olha, essa federalização, ela pode acontecer nas duas searas. Repito, seara penal e seara civil. Então para com essa ideia de federalização de crime. Não é só para a área criminal, também vale para a seara civil. E, por certo, é óbvio que eu posso trabalhar essa ideia, porque se há uma grave violação dos direitos humanos mormente, quando o parâmetro for tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, é óbvio que eu posso trabalhar na seara civil, isso é evidente. É só você imaginar os grupos vulneráveis, criança, adolescente, idoso, comunidade quilombola, comunidade indígena, todas essas comunidades hipervulneráveis podem ser absorvidas por essa grave violação dos direitos humanos. Fechou? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, dentro ainda desse cenário de grave violação dos direitos humanos. O STJ, mesmo que en passant lá em obter dictum, nesse incidente de deslocamento da competência, lá do caso da missionária Dorothy Stang, o STJ, repito, ainda que em obter dictum, deixou clara a ideia que essa grave violação dos direitos humanos deveria ter uma perspectiva coletiva. E seguindo essa ordem de ideias,
A doutrina também trabalha essa linha. A doutrina trabalha essa linha, essa ordem de ideias. Tanto que a gente pode citar, por exemplo, o professor Fred Dier. Ele sustenta, e eu concordo com ele sustenta que esse deslocamento que está previsto no 109, parágrafo 5º da Constituição, ele teria um lugar melhor se ele versasse sobre processos coletivos. E ele tem razão, porque assim, para que eu possa trabalhar essa ideia de grave violação de direitos humanos, eu não posso trabalhar num aspecto meramente individual. Ainda que seja uma ação individual com repercussão coletiva, mas eu não posso trabalhar só no aspecto individual. Tem que ter um aspecto mais relevante do ponto de vista social, do ponto de vista coletivo. Tudo bem? Então eu posso afirmar com segurança que esse incidente de deslocamento da competência se aplica às causas cíveis, primordialmente em demandas coletivas. Fechado? Bom, outro detalhe. A atribuição para formular o requerimento, ela é exclusiva do PGR, Procurador-Geral da República. É a atribuição exclusiva do PGR. Então ele vai requerer. Agora, não confunda a atribuição para requerer com a representação ao PGR. Essa também é uma singeleza que a gente tem que ter uma certa cautela. Eu, por exemplo, sou promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Eu posso representar ao PGR para que ele formule o requerimento ao STJ de deslocamento da competência? Sim. Mas perceba, eu represento ao PGR via meu PGJ, represento ao PGR para que o PGR adote essa medida. Tranquilo? Representação aqui no sentido de informação. Olha, eu informo a ele que existe essa questão a ser sanada, então ele precisa adotar as medidas pertinentes. E a competência, claro, ela é exclusiva do STJ. A competência é exclusiva do STJ. Só que, de novo, vamos fazer aqui algumas considerações, só para que a gente possa entender algumas questões que são relevantes para desenvolver o ponto. Então, eu saio de um juízo civil, por exemplo, estadual, vem o Ministério Público Estadual e fala assim, olha, vou representar o PGR. Então, saio de um juízo civil estadual, vou para a PGR representar o STJ, e o STJ vai decidir se é hipótese ou não de determinar o deslocamento. Então, o STJ, ele não afeta a competência para analisar a matéria fática. Ele tem a competência para definir se é hipótese de deslocamento da competência. E aí vem a segunda informação relevante sobre essa questão. O STJ, assim como a doutrina, entendem que esse deslocamento ele precisa cumprir um pressuposto. Qual seja, tem que estar evidenciada a inércia ou a demora injustificável da seara estadual. Ou seja, tem que estar demonstrado que na área estadual a questão subjacente, na questão de mérito subjacente, não vai ser resolvida ou não vai ser resolvida de forma eficaz. Pode ser pelos influxos naturais da política local, dependendo se for uma comarca muito pequena. Existem sim as influências políticas naquele local, seja por qualquer outra razão. Mas o que o STJ e a doutrina sustentam? Olha, eu só vou falar em deslocamento da competência, na hipótese, se, e somente se, restar evidenciado que a seara estadual não tem condições. E aí vem o detalhe. Olha só o detalhe. Se eu trabalho com essa ideia de que tem que existir a evidência de que a seara estadual não tem condições de solucionar a temática, olha o que preconiza a doutrina, e isso já foi acolhido no STJ. No âmbito desse incidente de deslocamento de competência,
será imprescindível o contraditório. Será imprescindível o contraditório. Então aí vejam. E esse contraditório ele vai ser lido de que forma? O que eu quero dizer que vai ser imprescindível esse contraditório? Veja, o STJ vai ter que ouvir o Ministério Público, se for o caso a Polícia Civil, vai ter que ouvir o juízo estadual, eles vão ter que se manifestar. Porque não é só a grave violação dos direitos humanos. Existe um segundo pressuposto que o STJ exige. A demonstração efetiva de que a seara estadual não vai conseguir se desincumbir do seu ônus. Seja porque está demorando muito, seja porque está inerte, seja porque não tem estrutura. Então você tem que ouvir os sujeitos que estão envolvidos. Então é imprescindível esse contraditório. E o STJ já foi até além. Já foi até além. É tão intrínseca essa ideia, está tão introjetada essa ideia da necessidade do contraditório, que o STJ já decidiu, por exemplo, pelo cabimento do amicus curiae. Então, o STJ entendeu que há até a possibilidade, conforme o artigo 138 do Código de Processo Civil, da intervenção do amicus curiae, para que ele possa pluralizar esse debate. Tranquilo? Bom, outro detalhe importante. Da decisão do STJ que resolver esse incidente, seja negando, seja concedendo esse deslocamento, então, dessa decisão do STJ que analisa o incidente, cabe recurso? E se couber, qual é o recurso e para qual órgão jurisdicional? A doutrina não aprofunda muito essa questão, mas vamos lá. Para a doutrina que comenta o tema, para a doutrina, será cabível recurso extraordinário para o STF. Então, dessa decisão do STJ, que resolve o incidente de deslocamento de competência, cabe recurso extraordinário para o STF. Outro ponto relevante. Bom, o STJ decidiu pelo deslocamento da competência para a Justiça Federal. Então, deslocou da área estadual e foi para a área federal. Qual o cuidado? Isso não vai gerar a invalidação dos atos até então praticados pelo juízo estadual. Porque perceba, é um deslocamento da competência. Não é um reconhecimento de que o juízo estadual era absolutamente incompetente. Não é. Nada obstante, poder-se-á sustentar a aplicação da translatio iudice. Fabrício, mas espera aí, você está caindo em contradição. Se você está sustentando que não é um caso de reconhecimento de incompetência, mas sim um deslocamento da competência, por que você sustenta a possibilidade da translatio iudice? Veja, o feito, ao chegar ao juízo federal, ele conterá decisões judiciais que já foram proferidas pelo juízo estadual. Esse juízo federal poderá, portanto, avaliar se vai ratificar ou não as decisões anteriores. Ele pode não ratificar? Pode. Ele pode proferir decisões revogando a decisão anterior. Eles estão no mesmo nível hierárquico, então ele pode revogar as decisões anteriores. Tranquilo? Bom, outro ponto relevante é que parte da doutrina, e eu cito, por exemplo, o professor Leonardo da Cunha, então, parte da doutrina sustenta que esse incidente de deslocamento da competência, ele seria inconstitucional. Ele seria inconstitucional. Basicamente por dois fundamentos. Primeiro fundamento, porque ele viola o juízo natural. Porque o juízo natural é o juízo estadual. Então, seria uma forma de violação ao juízo natural. Ademais, tratar-se-ia de uma hierarquia, então, inexistente entre o juízo federal e o juízo estadual. Então, haveria essa violação ao juízo natural, até porque a questão subjacente parece ser uma hierarquia, quando, na verdade, essa hierarquia inexiste. Então, esse seria o primeiro fundamento, a violação ao princípio do juízo natural. O segundo fundamento
É a permissão desse deslocamento com base em um juízo meramente discricionário. Porque o que é grave violação dos direitos humanos? Não sei. Qual é a evidência, quais são os estándares objetivos para que eu possa afirmar que a área estadual não vai ter condições de avaliar de forma correta o que se ventilou? Entende? Então, há quem sustente a inconstitucionalidade. A maioria da doutrina não comunga desse entendimento. Eu também não entendo dessa forma. Tá? Para mim, não há que se falar em inconstitucionalidade, até porque o artigo 947 do CPC também traz aí, de certa forma, um deslocamento da competência, que é o incidente de assunção de competência. Tá? Então, para mim, não seria hipótese de inconstitucionalidade, com devido respeito a quem sustenta o contrário. Tranquilo, meus queridos? Então, no próximo bloco, a gente continua.